Alerta Super. E a gente já começa com Luciene Landim, diretamente lá de Brasília. Isso porque os atos de vandalismo praticados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em Brasília deixaram rastros de destruição e prejuízos. Luciene Landim. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro do PL que não aceitam o resultado das eleições atearam fogo em 5 ônibus e 3 carros na noite de segunda-feira na região central de Brasília. Desse total, 4 ônibus e 1 carro foram totalmente queimados. 1 ônibus e 2 carros foram parcialmente queimados. O balanço foi divulgado pelo Corpo de Bombeiros. Além disso, houve depredação de uma delegacia de polícia e tentativa de invasão à sede da Polícia Federal. Os bombeiros informaram ainda que um idoso de 67 anos precisou de atendimento médico após inalar gás lacrimogênio usado para tentar dispersar os responsáveis pelas depredações. Houve confronto entre os apoiadores de Bolsonaro e policiais militares que encontraram botijões de gás na região. Na manhã seguinte aos atos de vandalismo, Bolsonaro participou de um evento da Marinha pelo Dia do Marinheiro e não se pronunciou. Ele estava com o vice-presidente Hamilton Mourão, do Republicanos, que também não se manifestou. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo a investigação da primeira-dama Michele Bolsonaro por conta dos atos de vandalismo. O parlamentar acusa Michele de ter financiado os atos ao ter enviado lanche aos manifestantes que acampavam nos arredores do Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente, na noite de domingo, como foi relatado em redes sociais pela própria militância. Segundo Randolph, os manifestantes que receberam alimentos da primeira-dama são os mesmos que promoveram os vândalos. A solicitação inclui um eventual pedido de indiciamento no inquérito que apura atos antidemocráticos da primeira-dama e de outras pessoas que supostamente tenham financiado, apoiado ou incentivado os atos. Randolph também solicitou a intimação da Procuradoria-Geral da República para que desocupe imediatamente as dependências do Palácio da Alvorada por particulares, inclusive com eventual força policial. De Brasília, Luciene Landim. Na Rádio Super, Política em Análise, com Ricardo Corrêa. Ricardo Corrêa, editor-chefe de O Tempo em Brasília, aqui conosco, comentando justamente esses ataques que ocorreram na noite de segunda-feira. Ricardo, muito boa tarde para você, seja bem-vindo. Boa tarde, Léo, boa tarde a todos os ouvintes, um prazer mais uma vez participar aí com vocês do Alerta. Nós que agradecemos, Ricardo. Quando tudo parecia tranquilo por aí na capital federal, tivemos aí praticamente 3 horas de muito susto, muitos ataques e quase que uma noite de terror, né? Com esses atos de vandalismo, toda a equipe de O Tempo em Brasília teve que ir para as ruas, acompanhar, mesmo arriscando aí até a própria integridade física, mas a cobertura jornalística se manteve, inclusive você também foi para as ruas acompanhar esses atos, né, Ricardo? Conta pra gente um pouquinho como que foi fazer essa cobertura na noite de ontem. Pois é, Léo, os atos aconteceram, muitos deles aqui nas redondezas da sede do jornal, aqui no setor hoteleiro norte, né? Então por isso a gente teve que ver muito de perto, né? Um dos ônibus, inclusive, que foi incendiado exatamente em frente ao jornal. A gente conseguiu, inclusive, fazer o vídeo aqui de cima, né? A Gabriela Oliva fez esse vídeo e não tinha como também não estar, de alguma forma, entregue a essa cobertura, porque ela mobilizou também a cidade toda, né? Tinha muita fumaça, muito fogo por todo lado, né? Uma tensão, obviamente, muito grande, né? Muita gente na rua com pedaço de pau, jogando pedras, atacando carros aí a esmo, carros que estavam estacionados, né, na frente de um shopping aqui de Brasília, o Brasília Shopping, que fica ali quase em frente à sede da Polícia Federal, né, uma sede administrativa da Polícia Federal, que foi um dos alvos, né, dessas manifestações. Então, de fato, foi uma noite muito tensa, embora já no início da madrugada a situação parecia controlada, com a polícia cercando ali os principais pontos. Na manhã agora de hoje a gente já tinha bastante limpeza
limpeza nas ruas, assim, foi recolhido rapidamente ali alguns detritos, né, que ficaram, né, os ônibus que foram incendiados já haviam sido retirados das vias. Hoje de manhã, Brasília já vivia um clima de normalidade, né, apesar de todas as depredações, pontos de ônibus estragados, houve problema com o transporte público para algumas pessoas, afinal alguns ônibus não puderam circular, né, mas assim, no geral, hoje pela manhã já um clima de tranquilidade, perto do que se viu na noite de ontem, né. Pois esses atos aconteceram justamente aí depois da prisão de um cacique Sererê Chavante, né, que seria da etnia Chavante, e foi preso por ordem do ministro do Supremo e do TSE, Alexandre de Moraes, justamente por disseminar fake news contra o processo eleitoral brasileiro e também por incentivar aí possíveis ataques no dia da posse contra o presidente eleito Lula. E como que agora vai encaminhar? Porque a gente não viu, teve a prisão desse cacique por ordem do Supremo, por ordem do TSE, mas não teve prisão de nenhum responsável por esse ataque até agora, né, Ricardo? Exato. A prisão do indígena foi feita a pedido da Procuradoria-Geral da República, então o ministro Alexandre de Moraes acatou um pedido da PGR e aí efetuou a prisão, né? Ele estava inclusive incentivando ataques armados a órgãos de governo e para tentar impedir a posse, né? Então era assim, uma medida de necessidade que fosse preso preventivamente, no caso está preso temporariamente por 10 dias, e de fato não tivemos ainda a prisão de responsáveis pelos atos, né? Mas há uma investigação em andamento, a Polícia Civil daqui do Distrito Federal diz que está tentando já identificar para achar essas pessoas. Não é difícil identificar alguns deles, porque muitos que filmaram, exibiram suas imagens nas próprias redes sociais, vários influenciadores ligados a apoiadores do presidente Jair Bolsonaro filmaram, inclusive, a presença deles. Um deles mostra, vamos incendiar tudo, estamos aqui e tal. Quer dizer, não é muito difícil de identificar. E a gente vive uma situação curiosa e diferente, porque como a gente tem uma mudança de governo e o crime de característica política, ele tem como uma atribuição federal. Daqui a 10, 15 dias, né? Nós estamos aí faltando pouquinho, né? Para a posse, daqui a menos de 20 dias, a gente tem um novo governo, um novo comando da Polícia Federal, um novo comando das Forças Armadas, um novo comando do Ministério da Justiça, e no âmbito da Polícia Federal, que é quem vai investigar esse episódio em muitas circunstâncias, provavelmente teremos uma atuação mais dura do que estamos tendo nesse momento, né? Inclusive o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, disse isso agora há pouco lá no gabinete de transição, lá no CCBB, no Centro Cultural Banco do Brasil, dizendo o seguinte: olha, vamos investigar, né? Assumiremos uma atribuição federal e garantimos que todos estão sendo identificados, já estão sendo identificados para ser punido. Porque o futuro diretor da Polícia Federal, embora ele seja futuro diretor-geral, ele é delegado da Polícia Federal atualmente. Então, assim que ele assumir como diretor-geral, ele poderá determinar que a Polícia Federal amplie essas investigações que já estão acontecendo. Provavelmente, muita gente que está agora fazendo os atos, imaginando que não será punido porque defende o governo que está no poder, daqui a 20 dias talvez tenha uma surpresa muito grande, né? Justamente, e chama muito a atenção, eu acho que de todo mundo, não só do meio político, porque ontem, em meio a esses atos de vandalismo, o atual ministro da Justiça, Anderson Torres, do governo Bolsonaro, demorou mais de 2 horas para se manifestar. Quando se manifestou, fez ali por meio de uma mensagem no Twitter, e a gente tendo uma coletiva do futuro ministro da Justiça, que é o Flávio Dino, realizando ali uma manifestação, outros políticos da oposição atual, apoiadores do governo Lula, ou seja, parece que o atual governo meio que paralisou ali nas suas manifestações que deveriam ser feitas diante de um ato tão grave como esse, né? E é curioso porque o Anderson Torres, ele estava jantando, né? E aí, por isso ele disse que demorou. Ele está sendo cotado para ser secretário, né? Foi prometido a ele um cargo de secretário de Segurança do Distrito Federal, quando deixar o governo federal. Ou seja, no dia 1º, pode ser que ele esteja não mais no 1º de janeiro no Ministério da Justiça, mas como secretário de Segurança do Distrito Federal. E como secretário de Segurança do Distrito Federal, será um dos responsáveis por comandar
a polícia no Distrito Federal no dia da posse, né? Porque o dia 1º é o dia da posse do presidente, né? E a posse acontece à tarde. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto é o seguinte: o atual diretor-geral da Polícia Federal está de férias, né? O que é também surpreendente, né? Porque eu imagino, Léo, que você não tire férias quando você quer e tem um grande evento, né? Eu aqui não tiro férias no mês de eleição, por exemplo, né? E aí você tem um momento de transição de governo em que vai ter uma posse, um cenário de tensão, você tem que passar as coisas para o seu sucessor e aí você tira férias, né? Me parece que não é adequado também, né? A gente tem visto aí vários momentos assim estranhos aí nessa reta final de ano. Ricardo, falando um pouco agora sobre a PEC da transição, sobre a equipe de transição do governo eleito Lula, está sendo apresentado aí um relatório final sobre os trabalhos e tem destaque aí para o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele que tem anunciado aí, prometendo o anúncio de nomes aí já da sua futura equipe, até para acalmar também investidores do mercado financeiro, né? Exato, hoje ele já anunciou rapidamente, né? Ele estava na janela do carro saindo lá do encontro com o Paulo Guedes, ele teve um encontro de algumas horas com a equipe do atual Ministério da Economia, e aí ele anunciou o Gabriel Galípolo como secretário executivo, que é o número 2, né? Da pasta da Fazenda. O Gabriel Galípolo é CEO do Banco Fator, ele faz a conexão dessa equipe petista com o mercado financeiro, com a Faria Lima, tenta apaziguar um pouco os ânimos dessa relação que nunca foi boa, né? E ele vai ser o secretário executivo da pasta, ele é um crítico aí do teto de gastos e tal. E agora, tem poucos minutos, foi anunciado na reunião lá da transição, no anúncio do fim do período de transição, o Aloysio Mercadante, que foi o coordenador dos grupos temáticos da transição, como presidente do BNDES, né? Havia uma dúvida de qual cargo que ele ficaria, citaram vários cargos, né? Muita gente dentro da estrutura petista não gosta da ideia do Mercadante, não queriam que ele fosse ministro, ele não vai ser ministro de fato, mas ficou com um cargo importante, né? O BNDES, que deve ter uma participação importante no futuro governo. Então foi outro nome da área econômica que foi anunciado hoje já, e outros nomes devem ser anunciados nessa coletiva que o Haddad vai dar às 18h30. Está marcado para 18h30, mas a atual transição a gente já viu que não cumpre prazos, horários, e fica inclusive uma dica aí para o futuro governo para honrar os compromissos de horários, né? Porque todo mundo tem muita coisa para fazer, você está gastando hora de todo mundo, né? Lembrando do Antônio Anastasia, ex-governador de Minas, que era um cumpridor à risca dos horários das coletivas e de eventos. Era impressionante, se você atrasava 5 minutos, você corria risco de perder aí o anúncio de alguma coisa, porque a Anastasia e o Fuad Noman, prefeito de BH, é a mesma coisa, viu, Ricardo? Se atrasar 5 minutos, você já perdeu o anúncio. Fuad tem cumprido à risca também os horários das coletivas. Ricardo Corrêa, editor-chefe de O Tempo em Brasília. Então, muito obrigado, Ricardo. Aí depois, esse anúncio aí, se realmente for cumprida essa coletiva do Haddad às 18h30, a Adriana Ferreira vai trazer todos os detalhes no Super N segunda edição. Muito obrigado, Ricardo. Eu que agradeço. Um abraço para você, Léo, para todos os ouvintes. Até mais.